Se você quiser montar uma empresa para faturar seu primeiro milhão, você não vai faturar seu primeiro milhão. Quando que virou essa chave para o empreendedorismo, assim, que você falou, cara, vou empreender? Aconteceu alguma coisa, algum fato marcante? Aconteceu. Eu tive uma grande crise de estresse trabalhando, porque eu trabalhava e não tinha propósito. Eu trocava tempo por dinheiro. Eu era muito eficiente no que eu fazia, tanto é que eu cheguei a diretor de uma multinacional, só que eu trocava tempo por dinheiro. E se você ficar trocando tempo por dinheiro e achar que tudo é na força do seu braço, quando existe algo maior, não importa se você empreende, não importa se você é CLT, você vai ter problemas. E eu tive uma grande crise de estresse. E aí, onde eu saí dessa crise de estresse? Eu fui uma vez só no psicólogo, uma consulta única. E eu fui lá para ele passar a mão na minha cabeça. Eu fui lá e falei, não, olha, eu trabalho demais, eu tenho uma carga horária assim, eu tinha 2.500 funcionários que eu era responsável aqui no Brasil. E aí eu esperava, eu falei, não, é verdade, você trabalha muito. Ele falou o seguinte para mim, Zanon, tem gente que vai pra guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. Tem gente que volta inteira, mas com a cabeça mutilada. Tudo depende do quanto de pressão que você aguenta. Eu falei, caramba, o problema tá em mim, não tá na carga de trabalho. E aquilo caiu como... E eu busquei onde? O propósito para sair daí, na parte espiritual. Eu comecei a buscar Deus de verdade. Entender que eu não estava aqui de passagem para ganhar dinheiro. Aliás, ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Se alguém montar uma empresa para ganhar dinheiro, montou a empresa com a intenção errada. E tudo começa na intenção. Né? E isso caiu muito forte dentro de mim. Eu falei, não, então eu vou empreender, mas eu quero empreender de uma maneira diferente. Eu quero empreender da forma que eu estou tendo esse contato agora com algo muito maior. E eu comecei a montar um sistema de gestão completo, baseado em que cada líder meu seria um especialista em pessoas. E que todo mundo que viesse para a minha empresa seria transformado com o objetivo, todo mundo que trabalha aqui, ele vai sair melhor do que já entrou. E todo o sucesso eu devo a isso. A realmente amar pessoas e entender que a minha empresa também seria um lugar para que cada funcionário pudesse cumprir o propósito dele dentro da empresa. Show de bola. Bora falar dos pilares para a pessoa poder faturar o primeiro milhão? Vamos Na lá. sua visão, quais são assim os 3 pilares fundamentais para qualquer empresa, qualquer pessoa que for empreender faturar o seu primeiro milhão? Vamos lá. Como eu falei, a primeira coisa começa pela intenção. Veja bem, se você vai montar uma empresa, se você quiser montar uma empresa para faturar seu primeiro milhão, você não vai faturar seu primeiro milhão. O que você tem que achar? Realmente, qual que é o seu talento? Começa por aí. Se você vai empreender, tem que olhar para dentro, ter a capacidade, a coragem de olhar para dentro e saber em que eu sou bom de verdade, qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa. Porque pode reparar, Zanon, no contrato social de qualquer empresa não tem o KINAI ganhar dinheiro. Não existe. O que você põe, a primeira coisa é a razão social, ou seja, qual que é a razão que você vai existir para a sociedade? Então, tudo parte daí. Se você de verdade entender o que você vai fazer aqui, qual que é o dom que você tem e o que o mundo precisa, as startups falam muito sobre isso. Qual que é a dor que você vai tirar do mercado? E o pessoal ficar procurando essa dor fora, o que eu vou fazer? Não, tá dentro. Porque a hora que você souber quem você é de verdade, qual que é o seu dom, você pode ter certeza que o mundo precisa do que tem aí dentro. Então essa é a primeira coisa. E aí, lógico, depois que você estruturou isso, você vai... Mas antes de falar do segundo pilar, o primeiro pilar é o dom. Exatamente. Perfeito? Na sua visão, eu vejo que muitas pessoas, eu também tive essa dificuldade. Mas como encontrar esse dom? Assim, como saber o meu dom? Quais perguntas você se faria para poder descobrir esse talento, esse dom? Eu gosto muito de uma técnica que usa 9 perfis de comportamento, Zanon. 9 perfis de comportamento. Nesse perfil de comportamento, se você tiver a oportunidade de olhar para dentro e descobrir qual que é o seu perfil de comportamento, nesse perfil de comportamento tem sua trave emocional e o seu dom. E eles fazem parte de uma mesma linha. Sabe dimerizador de som que você dimeriza? A sua trava emocional é o seu dom distorcido. E cada perfil de comportamento tem um tipo de dom que está dentro de você. Aí, dom é uma coisa e competência é outra. Então tem a pessoa que tem o dom de realmente conectar com pessoas, tem outra que ele tem uma energia forte para gestão, tem outro, ou seja, de acordo com o perfil de comportamento você tem um dom lá dentro, que você se dá melhor em uma área. Você pode perceber, tem um empreendedor que ele é muito visionário, ele sai sempre buscando muita coisa, tem grandes ideias.
Tem outro empreendedor que ele é aquela pessoa que ele tem a facilidade para implementar ideias. Então ele consegue pegar uma ideia e implementar como ninguém. E tem outro empreendedor que ele é muito gerenciador. Ele gerencia muito bem. Ou seja, num desses 3 perfis as pessoas se encaixam. Isso é uma coisa. Agora, lógico que tem que ter a competência. Porque você vai ter que ser especialista em alguma coisa. Veja bem, Deus nos fez como um grande corpo. E a economia se movimenta com especialistas. Por exemplo, você é um grande especialista em franquias. Se eu quero fazer minha empresa escalar, eu vou vir até você, porque você tem uma grande especialidade. Além de um dom que você tem uma grande especialidade. Eu posso ter outra especialidade, por exemplo, em logística. E você precisa do que eu tenho. E essa grande troca, é que faz a economia se movimentar. Então Deus já fez isso de propósito, que as pessoas vão ter especialidades diferentes, dons diferentes, que é para a economia movimentar. E aí, quando eu encontro o valor no que você tem, eu estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. Agora, se você não tem valor, ou seja, se você não sabe quem você é, o seu grande dom, e não tem uma grande competência, eu não vejo valor no que você faz. Logo, eu não estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. E o dinheiro nada mais é do que é o valor agregado. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas assim, quanto você acha que você merece ganhar por mês? As pessoas colocam quantias assim astronômicas. Eu falei, então tá, por quê? Aí já vem um silêncio. Já vem um silêncio. Eu falo, ó, o valor que você merece ganhar por mês é o valor que você agrega para o mercado. Então não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Se o mercado pagasse esforço, eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço. Olha, minha empresa não faturou muito esse mês aqui, mas eu me esforcei muito. Ó, posso pagar imposto com esforço? Não. Só se paga as coisas com resultado. E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo. É isso que começa a gerar uma empresa, começa a gerar resultado. Show, cara, perfeito, perfeito. Eu concordo, né? Porque você vê algumas pessoas que não adianta. Eu não sou um cara cômico, por exemplo. Eu jamais poderia trabalhar com comédia. Sim. Fazer um stand-up, porque eu iria... O que as pessoas iam dar risada de mim. Ia ficar caricato, né? Eu iria me frustrar. Mas isso não significa que eu não sou bom em algo. A pessoa só precisa encontrar no que ela é boa, né? Eu costumo também, Pedro, falar o seguinte... Tirando familiares, né? Que a sua mãe acha que todos nós somos lindos, né? Então, assim, todo mundo seria modelo, né? Exatamente. Se dependesse das mães. Mas o que o mercado diz, o que as pessoas dizem a seu respeito? Não, pô, a pessoa é uma pessoa bonita, o cara é engraçado. O que as pessoas falam de você? Já dá pra ter o quê? Um norte. Com certeza. Pô, as pessoas falam, pô, o Zanon é um cara, sempre falaram, sabe o que de mim? Que eu era mão de vaca. Tá. Então, pô... por me colocar no financeiro top, né? Sim. Porque eu sempre fui muito controlado. Meu irmão já era visto mais como um cara mais mão aberta e tal. Então, eu já vi um norte. Pô, me colocar no financeiro eu vou me dar bem. E outra coisa, que sempre falavam, ele é sonhador. Desde criança, eu nunca vou esquecer. Meu pai falava... Meu pai chama Reinaldo, também sou Reinaldo, então ele me chamava de Reinaldinho. O Reinaldinho é muito sonhador. Então, cara, eu falei, pô, se eu sou sonhador, né? Se eu tenho controle de finanças, assim, eu sou mão de vaca, eu posso empreender. Porque para empreender você tem que ter o quê? Sim. Visão, né? Sonhar grande, porque a gente é do tamanho que a gente sonha que a gente Exatamente. é. E também controlar aquilo, porque não adianta nada você faturar 1 milhão por mês e gastar 1,50 milhão, né? Exatamente. Eu prefiro faturar 100 mil... gastar 20 para faturar esses 100 mil e sobrar 80 no meu bolso, Com né? certeza. Então, show de bola. E o segundo pilar, na tua visão? Então, depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos. Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos, até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar. Então você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa. Fala, mas Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Você tem que começar a estruturar seus processos, porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. Começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa e acha que precisa de pessoas.
E por muitas vezes não precisa ainda. É porque os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado, princípio, meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais pelo seguinte: quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o quê? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí, se você não tem processos desenhados, você não consegue definir que competência você precisa da pessoa e onde ele vai trabalhar exatamente, o que ele vai fazer. E aí, o que acontece? Assim, o pequeno empreendedor, acontece muito isso. Ah, tem um sobrinho ali, que o cara é bonzinho, e põe ele para dentro. Aí tem o primo, e vem colocando. E vem colocando, e ninguém sabe muito bem o que faz. E tá tudo na cabeça do empreendedor. Então, se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for único. Ó, sou eu SA, não tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum. Desenhe e mapeie seus processos. Para quando precisar, que logo vai precisar, se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar. E aí, dentro de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa. Onde você quer chegar? Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Vou ter um monte de meta. Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes e que você vai tomar decisão com aqueles números. Legal essa colocação. Antes de falar dos indicadores, voltando um pouquinho aí nos processos, para quem está assistindo a gente, às vezes não entende o que é um processo. Processo é muito simples. É um mapa que, se eu morrer amanhã, você vai ter um guia, né? Um mapa do que é que tem. Ah, vendas, vendas a contratação. Bom, contratação tem que ter esse perfil, tal. Vai ter que ter uma empresa de seleção ou eu faço seleção interna. Isso tem que estar tudo desenhado, porque para não ficar na mão do Reinaldo, na mão do Gustavo, porque o objetivo de uma grande empresa é que essa empresa se vai perpetuar por séculos. E uma hora eu não vou estar mais aqui. Às vezes eu não sei nem se vai ser da minha família. Pode ser que vai ser vendida a minha empresa. Aliás, todo negócio um dia você escala ele para vender, né? Assim como você fez o seu. Exatamente, a melhor coisa. E vou falar, Reinaldo, assim, quando alguém for desenhar um processo da empresa, ele tem que sempre desenhar o processo olhando para a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo simples aqui. Sei lá, restaurante Aquilo. Quero que eu mostrar o restaurante Aquilo. Aqui, por exemplo, nós estamos num prédio comercial aqui, que um restaurante Aquilo aqui vai matar a dor de muita gente. Porque vão ter vários funcionários aqui que precisam sair para almoçar, comer rápido e voltar. Eu falo assim, tem 40 minutos para comer de repente. Como é que ele vai estruturar o processo de um restaurante Aquilo? Veja bem, ele vai pensar, peraí, o que meus clientes precisam? Comer rápido, a um preço legal, né? E se eu estruturar uma fila só aqui no meu restaurante, vai ficar uma fila enorme. Peraí, e se eu tiver 4 balcões de atendimento onde as pessoas chegam e já saem rápido do outro lado? Ou seja, ele vai estruturar o processo dele de acordo com a intenção e a dor que ele quer matar no mercado. Isso que traz sucesso. E para quem está começando, que é um microempreendedor e não tem processo nenhum, quais seriam os 5 principais processos a ser desenhado? Olha, primeira coisa, você precisa definir a sua parte operacional. Vamos supor, se você vende pipoca, como que é o processo para você produzir, comprar, ou seja, toda a parte operacional do seu carrinho de pipoca, por exemplo. E falar, mano, pipoca, Pedro. Existe empreendedor, por exemplo, tem o Valdir lá de Curitiba, o Valdir da Pipoca, já ouviu falar dele? Já ouvi falar, famoso. Ele tem franquia hoje em dia. Então, ou seja, porque ele é estruturado e organizado. Porque tem processo. Tem processo. Como eu trabalho com franquia, eu entendo bastante disso aí. Não tem como você franquear sem processo. O processo faz parte do franqueamento. A gente tem a Zanon Expand, que a gente transforma negócios em franquias. Então a gente fica 6 meses estruturando o quê? Os processos. Exatamente. Como é que funciona? Tá. Aí o consultor vai, mas e aí? E se apertar isso aqui? Se fizer isso? Aí você vai desenhando os processos. Porque quando um franqueado compra um negócio, ele compra um modelo pronto, né? Ele tem que ter um manual operacional. Porque a franquia é a multiplicação de uma célula perfeita, né, Zanon? Sim. E se quem está começando pequeno é uma pequena célula, não é um grande corpo ainda. Então a parte operacional é a primeira coisa. Segunda parte, a parte financeira. Você tem que ter processo na sua parte financeira, desenhado. Quanto que você vai tirar para você por mês? Quanto que é separado para cada área de custo da sua pequena empresa? Você não pode começar o seu mês com uma surpresa. Quanto que eu vou gastar no final desse mês? Não sei, vamos deixar o mês rolar? Não. Você tem que planejar o seu mês antes de começar
E aí, cada centavo que vai sair da sua empresa, você fala, opa, a conta aqui de manutenção, eu tenho R$1.000 para gastar aqui. Então, gastei... acabou. Então, ó, essa manutenção agora, eu posso deixar para o próximo mês? Vou ter que deixar, porque meu budget aqui já estourou. Ou seja, você vai definir contas por cada área da sua empresa, antes de começar o mês. E aí, no decorrer do mês, você vai fazer a gestão financeira da sua... E é simples. É você planejar o mês antes de começar. Eu planejo assim as metas do ano, tá? E eu planejo 3 meses para frente no máximo hoje em dia, porque muda muito. Então, o pequeno empreendedor, vou falar, se todo pequeno empreendedor planejasse um mês, seria maravilhoso, porque a maioria não consegue planejar nenhum mês. Com certeza. E falando de planejamento, vamos falar um pouquinho dos indicadores. Eu costumo dizer o seguinte: o indicador, ele é igual a um Boeing. Um Boeing é um avião bom? Excelente. Voa rápido? Voa rápido. É pressurizado? Sobe a 40 mil pés? Sobe a 40 mil pés. Mas o que chama atenção na aviação, que até as crianças ficam encantadas, é a cabine de comando. Tá. Você chega lá, é tudo lindo, maravilhoso, cheio de botãozinho daqui, dali. Cara, quem não entende fala, meu, como que o cara consegue? Mas cada botão daquele é um indicador. Por exemplo, tem botão que vai medir a temperatura do motor, se o motor está funcionando tudo certinho. Tem um outro que vai o quê? Mostrar se tem tráfego perto, se você corre risco de colidir ou não. Tem um que mostra a altitude, a velocidade, ou seja, tudo detalhado. Por um Boeing voar alto e rápido, ele tem que ter vários indicadores, assim como o seu negócio. Se você quer voar rápido e alto, você precisa ter vários indicadores, que é como você falou. Não tem como medir algo se eu não tenho como mensurar. Exatamente. E assim, eu indico 4 classes de indicadores. Um é indicador de cliente, ou seja, você medir como é que está a satisfação do seu cliente. Aí você vai ter um indicador financeiro, um indicador de processo e um indicador de pessoas. Ou seja, o engajamento da sua equipe. Se você tiver 4 indicadores para começar, já está ótimo. Não precisa mais do que isso. Se você tiver muitos indicadores, você pode se perder em tanto número e não vai conseguir fazer a gestão disso. E você usa algum sistema para controlar esses indicadores? Quem está começando, às vezes, não tem tanta grana, às vezes, para usar um sistema tão avançado. Você indicaria algum? Assim, qual que é o básico? Como que... Olha, vou controlar o quê? Numa planilha de Excel? Alguém vai alimentando? Você pode começar numa planilha de Excel, Zanon. Não precisa de um sistema. O importante é você medir. Eu sempre falo que tudo que eu falo, eu busco base bíblica também. Deus fez o homem e viu que era bom. Fez os animais e viu que era bom. O próprio Deus gerou o indicador e foi checar para ver se era bom. Entendeu? Então você precisa fazer e checar, e pode ser simples. Uma planilha Excel é suficiente para isso. Tem um estudo que foi feito numa empresa inglesa, uma linha de produção, tá? Que não tinha controle, tinha uma produtividade. E aí eles simplesmente colocaram algumas pessoas na linha de produção com uma camiseta escrito monitor, com uma prancheta na mão. Não estava medindo nada. A produtividade aumentou em 16%. Uau! Então precisa medir. Se você medir de verdade, olhar e colocar energia, porque não é só o medir, sabe, Zanon? É você colocar energia onde você está olhando. Onde você olha e coloca energia, aquilo cresce. Não tem como. Então se você medir, olhar, acompanhar e fazer a gestão, aquilo cresce. Porque além de você olhar com números, você consegue tomar a decisão correta, tá? Você colocando energia, aquilo movimenta. O seu sonho é alimentado pela sua atenção.